de espera, tentativas, você retorna ao seu país. Você hoje está de volta à Fortaleza, à sua cidade, Tito. E sua volta nos traz a certeza de que a sua história vai sobreviver na memória do nosso país. Você vai continuar em cada um de nós, porque nós aprendemos com você, Tito. Nós aprendemos com você que é necessário prosseguir com a nossa luta por esse caminho, meu irmão. Esse caminho que você abriu com seu próprio sangue. Frei Tito estava predestinado a se tornar um fruto maduro. O seu corpo é uma semente. É preciso então juntar cada pedaço dessa semente antes que seja impossível. É preciso juntar cada pedaço do seu corpo, do corpo de Frei Tito, antes que seja impossível, para que todos nós possamos reinventar o final dessa história. Seu corpo estava predestinado a ser fruto maduro. Seu corpo é semente. É preciso reinventar o final dessa história. É preciso reinventarmos o final dessa história. Frei Tito! Viva! Obrigada, Ricardo Guilherme. Obrigada, Maria Vitória. A gente queria registrar a presença e agradecer muito a presença na noite de hoje do Dom Edmilson, bispo emérito de Fortaleza. E eu queria aqui agora, registrar também a presença do Benedito Bezerril, que foi preso político, foi do Centro Acadêmico de Direito da Universidade Federal do Ceará. E eu vou passar agora a palavra para o Benedito, que aqui com sua memória viva vai convidar outros companheiros e companheiras que resistiram à ditadura militar e hoje vieram aqui à praça para conversar com a gente, trazer essa memória de luta e principalmente nos fortalecer para a gente organizar a resistência e colher a esperança. Boa noite a todos e a todas. Nesse dia hoje de muitas preocupações, mas também um dia memorável, porque o povo vem às ruas com essa preocupação imensa, né, da defesa da democracia contra o fascismo que está aí às portas. E nesse instante nós rememoramos aqui um período tenebroso da nossa história do Brasil, período da ditadura militar, onde muitos sofreram, o Brasil sofreu durante 20 anos, perseguições, torturas, prisões, assassinatos. Muitos tiveram que se exilar, muitos perderam seus empregos, muitos foram expulsos das universidades, das escolas, trabalhadores, sindicatos, perseguidos, fechados. Esse era o clima da época. Não pensávamos nós, que participamos naquela geração, daquela resistência, daquela luta, que depois de tanta luta, de retomarmos, vencermos a ditadura e retomarmos um processo de redemocratização no país, chegaríamos a este momento que hoje estamos vivendo, onde uma eleição se transforma em algo muito maior do que uma simples eleição. Não é uma eleição por este ou aquele candidato, que nós estamos decidindo. É um momento decisivo para o país, quais os rumos que esse país vai seguir. São os destinos do nosso Brasil. Nós vamos decidir sobre democracia ou fascismo, sobre civilização ou barbárie,
nós estamos decidindo algo muito sério. Precisamos levar o nosso povo, alertar para esse instante. Por isto, companheiros, a campanha, a luta que vai se travar com o voto nesse instante, em Haddad, no 13, na verdade não é apenas Haddad e 13, é muito mais do que isso. É Brasil democrático ou Brasil fascista, é Brasil da civilização, ou Brasil da barbárie. Por isso, companheiros, aqui estão presentes muitos dos nossos companheiros, homens, mulheres, que resistiram na época, que eram estudantes, que eram trabalhadores, religiosos, pessoas de todas as categorias e de todas as áreas do nosso Brasil. E que nós que vão ter oportunidade aqui de se expressar, né? São companheiros, quero aqui lembrar nesse instante aqueles que resistiram e que escreveram o seu nome nessa história. Alguns já não estão entre nós, como Frei Tito de Alencar, né? Foi morto. Bergson Gurjão, Jana Barroso, Cristóvão Saraiva, Teodoro, Glênio Sá, Pedro Jerônimo, Dover Cavalcante e outros companheiros que estão na luta ou que já faleceram, mas faleceram deixando registrado na história os seus nomes. Estão aqui, como é o caso de Cláudio Pereira, jornalista, bancário, que foi preso no mesmo dia em que eu fui como funcionário do Banco do Nordeste, chamado ao gabinete do general Murilo Aguiar, Murilo Borges, que era diretor do banco e o chefe do SNI, Serviço Nacional de Informação, dentro do banco. E ele chamava ao seu gabinete e nos entregava aos agentes do CENIMAR, do Serviço Secreto da Marinha, ou do DOPS, ou de outras organizações que eram o braço clandestino armado e da espionagem do governo. Júlio Portela Lima, do Banco do Nordeste também, Gil Fernandes Sá, do Banco do Nordeste, Marcondes Oliveira, do Banco do Nordeste, Joaci, do Banco do Nordeste, César Uchoa, do Banco do Estado do Ceará, Aureliano Oliveira, do Banco do Nordeste, Toinho Cavalcante, do BEC, Getúlio Vargas de Menezes, do Banco do Nordeste, advogados como Tarcísio Leitão, Wanda Sidon, combatentes, grandes combatentes da causa do povo, e Wanda, a maior defensora dos nossos perseguidos políticos, junto com o nosso Padre Barroso, outro advogado, religiosos que precisam ser lembrados aqui, que foram de imensa importância naquele momento. Dom Antônio Fragoso, bispo de Crateús, grande dirigente da luta dos pobres, dos trabalhadores e da resistência democrática. Padre José Maria, Padre Moacir, grandes combatentes. A tia Rita Marques, uma senhora religiosa, ativa religiosa, que deu uma grande ajuda a todos os perseguidos. Esteve nessa luta, escondendo aqueles que estavam perseguidos. Dona Lourdes Albuquerque, mãe de vários dos seus filhos, quase todos, praticamente todos, perseguidos políticos, presos, torturados. É o caso do Mário Albuquerque, que está aqui entre nós. A família e diversos outros companheiros que a gente aqui não quer mais se alongar. Mas queria lembrar companheiros operários, como José Ferreira, um grande combatente da luta do povo, um operário que lutou durante toda a sua vida, preso, torturado. O Zezé Alencar, um intelectual, um professor e um grande lutador do povo também. O José Moisés, um operário, um trabalhador do campo de Iguatu. O Pompeu, uma grande liderança dos trabalhadores rurais no Ceará. E esses, companheiros, alguns nomes.
gostaria agora de chamar aqui para fazer uma apresentação inicial o Oswaldo Barroso. Vamos chamar todos. O presidente da Associação 6468 da Anistia, o companheiro Honório. Palmas para eles e vamos pedir para esses companheiros virem subindo aqui. A faixa, por favor, para eles, para liberar a escada. O Mário Albuquerque, grande companheiro, fez um grande trabalho na luta pela anistia e foi daqueles companheiros mais perseguidos e torturados. Chamar Helena Serra Azul, médica, também ex-presa política. A Tereza Albuquerque, presa política. Ex-presa política também. Eu vou chamar, vai ler. Inocêncio Shoa, companheiro, advogado, lutador, liderança estudantil e ex-preso político. O Zito, companheiro, Zito, quero chamar aqui, companheiro Eudoro Santana, perseguido político, preso político, e hoje aqui está conosco, pai do governador do estado e que tem feito um grande trabalho na denúncia desse momento que nós estamos vivendo, alertando para esse risco que o país corre. Queremos professor Renê Barreira, o Carlos Augusto Patinhas, perseguido político, foragido durante muitos anos, no período da ditadura. Abel Rodrigues, que teve toda a sua vida na clandestinidade e veio para o Ceará nessa luta e tem feito um grande trabalho, outro perseguido político. Está lembrando esse nome? Está te achando? Mariana, filha da Ruth Cavalcante, companheira combatente da luta, dirigente dos estudantes do período e que estiveram no exílio, tiveram que sair daqui da perseguição. E nasceu, né? Era ela e João de Paulo, outro grande liderança estudantil daquela época. Mariana, filha. O Walter, ex-preso político, outro também grande lutador de nosso povo, que aqui está. Queremos lembrar aqui também Gilvan Rocha, que não está mais entre nós, mas que também foi um resistente nessa luta, um grande combatente da luta democrática e popular. Lúcia Alencar, representando a família de Frei Tito, sobrinha de Frei Tito. Machado, professor Machado, professor e também perseguido político, preso político, barbaramente torturado. Não sei se está aqui, José Auri, o professor José Auri Pinheiro, que deve, se não está, deve vir, tem esse compromisso. E mais aqueles companheiros que participaram da resistência democrática naquele período difícil da história, que estiverem aqui e não estiverem sendo lembrados porque não estão sendo vistos, por favor, se apresentem e subam aqui até o palco. Oi. Registrar a presença aqui da Ana Karina, que foi candidata ao Senado pelo PSOL. A gente agradece a presença dela aqui na praça.
registrar a presença e chamar para subir também aqui no palco o companheiro Veveu Arruda, que participou da reabertura do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua da Faculdade de Direito. Registrar a presença da Isabel Falcão, da família do Chico de Paula, que foi preso junto com o Frei Tito. Mais uma vez, a gente queria registrar e agradecer muito a presença de Dom Edmilson, bispo emérito de Fortaleza. Registrar e chamar também aqui o nosso companheiro Inácio Arruda, que está presente aqui, o Inácio que foi nosso senador, também lutou contra a ditadura. Registrar e chamar para subir também aqui ao palco a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputada estadual Raquel Marques. O Hilário, que foi presidente do Centro Acadêmico. Sim, mas foi dito. Você foi presidente da DCE. Veveu, está dizendo aqui que foi presidente do DCE, então só para registrar aqui, e representando a reabertura do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, o companheiro Hilário Marques, advogado, prefeito de Quixadá, do PT. Registrar também aqui a presença do companheiro Ailton Lopes, presidente do PSOL, do companheiro Deodato Ramalho, advogado e presidente do PT Fortaleza, companheiro Luiz Carlos Paes, primeiro presidente do DCE, no momento ainda em 1980 e... Hoje, presidente do PCB. E a gente queria, com muita alegria, registrar a presença do Américo Barreira, toda a família, a presença da família do Américo Barreira, hoje aqui nessa praça. Então o Américo Barreira também está aqui hoje presente pelos seus familiares e a gente agradece também essas presenças aqui hoje. Registrar ainda a presença de militantes do MTST, da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra e de diversas entidades sindicais também presentes aqui na noite de hoje. Enedina, presidenta da FETANCE, Federação dos Trabalhadores Municipais do Ceará. E agora o Benedito vai chamar... Vamos chamar aqui também o doutor Fonseca, médico pela democracia, também resistente da ditadura militar. E o companheiro Benedito vai começar aqui a chamar os nossos convidados para darem os seus depoimentos e a gente cumprir o objetivo dessa atividade hoje aqui, que é fazer esse registro de memória para a gente organizar a resistência. Antes de começar a chamar o primeiro companheiro que vai falar, a gente queria também registrar aqui o legado do nosso companheiro Padre Haroldo. Padre Haroldo, presente! Padre Haroldo! Padre Haroldo! Hoje! Quero também chamar também aqui para o palco a presidente do Sindicato do Jornalista do Ceará, companheira Samira. Aqui já está aqui. Está aqui. Fazer logo. Sim. A gente também queria chamar para subir aqui no palco o nosso companheiro militante de direitos humanos, ele que foi secretário de direitos humanos do governo federal do presidente Lula, nosso companheiro médico Mário Mamed. Companheiros,
também aqui lembrar aqui o camarada Marcelo Uchoa, filho do Inocêncio, que é um grande combatente da luta democrática, dos direitos humanos, e que nasceu naquele momento difícil, né, quando o Inocêncio estava preso, não é isso? Estava na clandestinidade. Pronto. Então vamos dar início aqui às falas. Queremos, companheiros, que seja o mais breve possível cada um. Apenas uma passagem rápida daquilo que foi o momento que viveram e o momento que nós estamos vendo hoje, mas de forma muito rápida, para que a gente tenha condição de dar continuidade às coisas. Estão presentes aqui também, depois, a juventude, que vai se pronunciar aqui através de várias entidades da juventude. Então vamos iniciar esse bloco importante de memória, chamando para fazer a sua fala a professora Helena Serrazul, professora Helena, médica. Gente, boa noite a todos e a todas. Gente, esse é um momento extremamente emocionante. A gente vê esse ato, um ato conjunto, amplo, no qual nós estamos dizendo não ao fascismo, não à tortura, não à ditadura militar. Nós não vamos deixar esse país entrar nesse caminho. Nós temos que continuar nossa luta, nossa resistência e dizer que aqui estão presentes várias pessoas que hoje fisicamente não podem estar. Eu gostaria de destacar o Messias Pontes, o Chico Passeata, a Ana Fonseca e a Lívia Guedes Galete, que são todos aqui do Ceará, grandes lutadores e que infelizmente não podem estar aqui. Então, minha gente, para a gente não se estender, nós temos que continuar com esse movimento. Nós temos aí domingo uma grande batalha, mas nós vamos ter que continuar junto para poder enfrentar tudo que acontece no nosso país. Não podemos deixar que haja um retrocesso, qualquer que seja esse resultado, nós vamos mudar. É a hora da virada, mas independente disso, nós temos que estar junto e enfrentar essa horda de fascistas. Gostaríamos aqui de chamar Eudoro Santana para que dissesse algumas palavras aqui para nós sobre este momento que nós estamos vivendo. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Talvez não seja a pessoa mais indicada, entre tantos que se encontram aqui, para falar nesse momento importante da nossa vida. Mais perto agora. Talvez muitos jovens aqui que nasceram depois da ditadura não podem entender a angústia daqueles que viveram, que sofreram, que participaram e foram torturados durante a ditadura. Certamente, se a juventude do Brasil tivesse essa compreensão nesse momento, nós não estaríamos vivendo essa realidade brutal na expectativa, na dificuldade de derrotar um fascista, uma pessoa despreparada que jamais poderia ter chegado a essa posição da disputa eleitoral.
portanto, quero dizer a vocês, aos 82 anos, sou um homem esperançoso, sou um homem com energia, capaz de assumir a luta para derrotar o fascismo, para derrotar a ditadura. Não tenho dúvidas. Me telefonava o Camilo há poucos minutos para dizer que já descontamos 6 pontos na diferença e vamos daqui para frente. Temos ainda amanhã, temos sábado, temos domingo para virar essa realidade. Eu hoje numa rádio contava uma história que poucos viveram dos que estão aqui na juventude, da eleição da Maria Luísa como prefeita de Fortaleza. No sábado, às vésperas da eleição, quando disputava a prefeitura de Fortaleza, Paz de Andrade, Lúcia Alcântara e Maria Luísa, saiu uma pesquisa, Paz de Andrade com 6 pontos à frente de Lúcia Alcântara, e Lúcia Alcântara com 4 pontos à frente de Maria Luísa. E à tarde, num hotel aqui de Fortaleza, Paz de Andrade já se considerando vitorioso, portanto, com 10 pontos à frente da Maria Luísa, já nomeava o seu secretariado. E no domingo, as urnas falaram e deram Maria Luísa prefeita de Fortaleza. Por isso, companheiros, o que respeito que esse Bolsonaro faz hoje no Brasil, de dominar o seu ministério, se ainda tem a vida na eleição, ele vai receber um troco e no domingo vai dar Haddad para o futuro Brasil. Muito bem, Eudoro. É com esse entusiasmo, com essa energia que nós vamos virar. É o vira! Presidente! Brasil! Urgente! Haddad presidente! Brasil! Urgente! Haddad presidente! Vamos chamar agora a companheira Lúcia Alencar, sobrinha de Freitito, e vai aqui representar a família de Freitito. Boa noite a todos e todas. A noite está linda e nós vamos vencer, certamente. Bom, eu gostaria só, serei breve, porque temos muita gente para falar, mas enfim, eu queria lembrar que essa questão nossa da memória, verdade e justiça. O que nós estamos vivendo hoje no país é exatamente porque nós não cumprimos esse processo de memória, verdade e justiça. Então, em nome disso, depois das eleições, que seremos vitoriosos, lembrar que isso é um dever de casa de todos. Nos nossos espaços de memórias, não podemos esquecer. A propósito, o Memorial Freitito de Alencar, o Memorial das Sombras que tem aqui no estado, o Memorial Freitito no Museu do Ceará. E lembrar a importância desses espaços pedagógicos para a juventude, para que não aconteça, para que nunca mais isso se repita. Então eu deixo aqui essa palavra para vocês sobre a memória e a verdade e a justiça, que nós temos que cumprir esse processo. E eu gostaria rapidamente, bem breve, de fazer uma leitura, um restinho, bem rapidinho. É de uma companheira que foi presa política. Como estava amamentando, o leite escorria pelo meu corpo. A que constrangeu alguns torturadores e estimulou outros. O entra e sai era frenético. De repente instalou-se um silêncio sepulcral. Sobe e desce escadas. Agentes passavam pelos corredores perguntando se alguém estava passando mal. Pensei que algo terrível tivesse ocorrido com George. Não havia sido ele, mas com Vladimir Herzog. Foram provavelmente dele os gemidos cruéis na sala contígua que escutei a noite toda. Isso é Marise Enger Moldevar, uma ex-presa política que assistiu todo o suplício do nosso querido companheiro Herzog. É isso aí, gente. A luta continua. Haddad! Obrigada, Lúcia. E a gente queria chamar agora
para fazer também a sua fala. Esse companheiro que representa memória e representa presente, porque tem sido um guerreiro nesse processo de luta contra o golpe, nessa quadra histórica no Brasil, representando a BJD. Eu queria chamar o nosso companheiro Inocêncio Shoa. Companheiras e companheiros, certamente é muito significativa para todos nós que vivemos o horror da ditadura militar, que tivemos que aguentar as torturas, as prisões, as humilhações, todo o processo de constrangimentos e dores impostos pela ditadura militar, não somente a nós, mas ao povo brasileiro como um todo, porque não somente nós fomos punidos, o povo brasileiro foi punido nos baixos salários, nos desempregos dos dirigentes sindicais, na cassação dos mandatos dos políticos de esquerda, dos intelectuais, dos professores das nossas universidades, dos professores das nossas escolas, dos trabalhadores rurais que se destacavam na luta pelos direitos daquelas populações. É muito significativo para nós estar aqui nesse momento recebendo, digamos, essa homenagem. Mas muito mais significativo, nesse momento, com todo respeito, né, a dor das famílias e os que morreram na luta, mas tão importante e tão significativo nesse momento é a resistência democrática de cada um de vocês, de todo o país. Consciente de que ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Pegando aqui um pouco o gancho do que a Lucia falou, parte do que nós estamos vivendo nesse momento se deve ao fato de que não houve a justiça de transição. A própria lei da anistia política, ela foi parcial. A população brasileira inteira se engajou na luta pela anistia ampla, geral e irrestrita. Mas, infelizmente, o momento histórico não permitiu que ela fosse geral e restrita. Foi uma anistia parcial que não libertou todos os presos políticos. O próprio Mário Albuquerque, aqui presente, não foi libertado com anistia. Foi libertado depois, como outros companheiros que ficaram presos por uma série de meses e vai por aí. Mas não houve o que a gente chama de justiça de transição. O que é isso? É aquela justiça, são aquele conjunto de regras que são impostas após uma ditadura, no início da democracia, da redemocratização, e que faz, digamos assim, a equalização, fazem a adaptação do passado para o presente, buscam aqueles que foram prejudicados para tentar fazer uma recuperação específica. Aquela história da Comissão Memória, Verdade e Justiça, que no Brasil só foi Comissão Memória e Verdade e não Justiça. E a lei da anistia, que deveria ser ampla, geral e restrita, foi ampla, Eudoro Santana, companheiros, geral, companheiro Luiziane, e restrita, companheiros, mas para os torturadores. Os torturadores tiveram anistia ampla, geral e restrita. Por isso que deu no que deu. Por isso que eles ficaram leptos e fagueiros, se organizando ao ponto de que, como disse Eudoro Santana há pouco tempo, num momento como esse, tem um candidato a presidente da República, um soldadinho de Araque, candidato a presidente da República, de uma república, não é uma república de banana, é da República do Brasil, um dos países mais importantes do mundo. E nós ficamos sujeitos a esse tipo de coisa. Mas não tem dúvida, essa militância, aqui eu quero reverenciar mais uma vez, tão importante como a do passado, talvez mais importante porque a do passado nós lutamos contra a ditadura já implantada, e vocês estão lutando para não implantar uma ditadura como a do passado. Quero fazer essa referência e, para encerrar, dizer que sim, nós vamos lutar até o fim. As pesquisas estão demonstrando que o Bozo está caindo e que o Haddad está subindo. E não tenho dúvida, no próximo domingo, depois que cada um de nós votar
Depois de nós, de cada um de nós, conseguir mais votos e mais votos. Na rua, nas praças, nas nossas casas, enfim, todos os lugares que nós possamos estar. Nós, com certeza, não tenho dúvida de que voltaremos a esta praça, ou a outra praça que for designada, para comemorar o não, a vitória da democracia, a derrota da barbárie e a vitória da democracia. Viva o povo brasileiro! Haddad presidente! Haddad presidente! Haddad presidente! Registramos aqui, com muita satisfação, a presença da deputada federal Luziane Lins, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Queria aqui, nesse momento, passar a palavra para essa companheira de luta, Tereza Albuquerque, ex-presa política, ex-exilada e que integra o movimento de Mulheres com Dilma. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, é muito emocionante estar aqui com todos vocês e ver tanta gente jovem, isso é muito bom. E é emoção mais ainda ver vários companheiros aqui das antigas e que continuam na luta. Eu queria, sou bem breve, não sou de falar muito não, eu queria só aqui lembrar e homenagear em nome de todos que sofreram a ditadura militar, o Beto Gujão. Isso, Beto, Gresco, que foi nosso companheiro no Araguaia, e qual, em sua homenagem, eu botei o nome do meu filho de Beto. Também lembrar a companheira Ruth, que está aqui representada por sua filha Mariana, e o João de Paula, e o meu ex-companheiro Pedro Albuquerque, que esteve comigo, foi preso, torturado, e estivemos no exílio, junto com a Ruth e o João de Paula. Então, gente, força e coragem que nós vamos vencer essa eleição. Mais uma vez, o fascismo não passará no Brasil. Eu vou chamar agora o companheiro presidente da Associação de Anistia 6468, companheiro Honório. E aqui também registrar a presença da Rólia, que é uma companheira, filha do Américo Barreira, um grande lutador da democracia, do povo, um grande jornalista. Companheiros, hoje é noite, mas essa luz de vocês aqui presente se faz dia. Então digo, bom dia, companheiros! Bom dia! Companheiros, não podemos deixar que os porões dos quartéis, desse quartel aqui, se abram novamente e nos torture, assim como torturou a mim e alguns aqui. Eu replico as palavras de uma professora, porque professor hoje é emblemático. Professor é que tem que organizar esse país. O nosso país está desorganizado, as coisas estão fora do lugar. Quando a gente vê panelas e frigideiras no banheiro, essas coisas estão fora do lugar. Quando a gente vê militar na política, líderes religiosos no Senado, polícia sendo juiz executor, juiz sendo uma majestade intocável, então essas panelas, essas frigideiras têm que voltar para a cozinha antes que nós desconheçamos o nosso país. Nós não podemos deixar que volte ao nosso país a ditadura, a tortura, a violência. Nós somos o povo da paz. Apesar de nós termos sido torturados, de termos participado, esses jovens todos aqui, que participaram comigo, de 1964 até hoje, continuamos na resistência. Não podemos deixar que se volte a barbárie. Nós queremos para o nosso país um professor que possa arrumar essa casa, colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso, companheiros, o dia vai se iluminar com a nossa luz.
vai ser Bom Dia, Haddad! Bom dia, Haddad! Haddad 13, até a vitória! Obrigada, Messias. E a gente queria registrar que nós presenteamos aqui hoje os nossos homenageados com os desenhos pela democracia. Existem vários artistas plásticos que estão contribuindo com esses desenhos e a gente fez a impressão de alguns. Aqui ao lado esquerdo também tem um varal de desenhos. Nós temos poucos, mas vocês podem pegar os desenhos que estão no varal e levar para casa. Esses desenhos aqui apresentados são de autoria da artista plástica Lúcia Sacoleira, a quem a gente agradece bastante por ter doado a sua obra para deixar a noite de hoje ainda mais bonita. E a gente vai passar agora para o próximo bloco da nossa atividade em memória de Vladimir Herzog, nesse 25 de outubro, que marca 43 anos da sua morte. Vamos cantar a palavra de ordem e depois a gente chama. Haddad já. Então, para iniciar esse bloco, eu queria chamar aqui o presidente da Associação Cearense de Imprensa, a ACI, o nosso companheiro Salomão. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Nós estamos agora num momento aí muito importante, nessa reta final. Acho que todos agora têm consciência de que é possível realmente. Nós tivemos 2 semanas e meia aí que foram muito difíceis, mas nós temos condições sim de ganhar essa eleição. Nós temos que ir à luta, conversar com as pessoas, conversar com os eleitores indecisos, conversar com os eleitores que votaram em outras candidaturas no primeiro turno e procurar principalmente virar o voto daquelas pessoas que não têm ainda uma convicção tão grande, que estão ainda escolhendo, infelizmente, aquele outro candidato. Eu estava aqui no palanque, estava lembrando aqui, olha, deixa eu ver aqui a Luiziane, na eleição de 2004, na véspera do primeiro turno, eu me lembro bem, no Jornal Nacional, eu estava fazendo uma cobertura no interior. A pesquisa do Ibope mostrava a Luiziane em 3º lugar, na véspera do primeiro turno. E, no entanto, ela chegou ao 2º turno e depois ganhou a eleição. Então, fica aqui a minha homenagem a todos os companheiros que estão aqui, que representam esse período difícil que foi a ditadura militar e que sobreviveram a isso, que estão aqui, são um testemunho vivo, são pessoas pelas quais nós temos que lutar. A ACI está aqui presente com seus diretores, com seus sócios e conclamando a todos vocês a procurar conscientizar as pessoas para a gente conseguir essa grande vitória. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. Agora vamos ouvir a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, Samira. Está presente aqui, gostaria de fazer o registro. Fausto Nilo, esse grande artista, compositor, e também o lutador da resistência, era estudante, presidente do Centro Acadêmico da Arquitetura e um grande companheiro de luta pela democracia. Ele não! Ele jamais! Boa noite, companheirada. Realmente é um momento muito importante para o Sindicato dos Jornalistas se fazer presente nesse momento e homenagear Vladimir Herzog, né, morto pela ditadura militar e que representa todo esse sofrimento pelo qual o Brasil passou e as pessoas que lutavam por um Brasil livre. Mas eu queria também registrar, como a Helena Serrazul já falou, a memória do nosso querido Messias Pontes, jornalista, dirigente sindical dos jornalistas do Ceará, preso político e presidente da nossa Comissão da Verdade, Memória e Justiça dos jornalistas aqui do Estado. Eu queria também registrar o Aldálio Dantas, um companheiro que perdemos este ano e que, enquanto presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, teve a coragem de denunciar o assassinato de Vladimir Herzog, de reclamar o seu corpo para fazer um ato ecumênico que reuniu mais de 100 mil pessoas em São Paulo.
E foi esse ato de coragem, naquele momento, do Audálio, que deu início a toda uma luta da população em geral pela virada, pela deposição daquele regime militar. Mas eu também queria lembrar hoje os meninos do Curió, que foram mortos numa chacina aqui na Grande Fortaleza, e que é reflexo da política que aqueles coiso quer implantar no Brasil, é reflexo da política militarista que esse outro candidato quer implementar no Brasil. Mas a gente precisa também fazer desse ato um momento de denúncia das censuras que já estão ocorrendo à imprensa. Nós temos a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que está sendo atacada porque a Folha resolveu fazer, aos 45 minutos do segundo tempo, jornalismo de verdade. E resolveu denunciar tudo o que se sabe de escandaloso, como a compra, como os patrocínios ilegais das empresas, a candidatura mentirosa que está sendo aí colocada pra gente. Tem uma jornalista, uma companheira de Recife, que foi acusada, ameaçada de estupro pelos eleitores, os simpatizantes desse monstro, eu não gosto de chamar monstro porque a gente desumaniza, mas na verdade dessa criatura que quer vencer essa eleição, mas não vai vencer porque nós venceremos. Nós conquistaremos voto a voto. Estamos a 72 horas do início do processo eleitoral de domingo e a nossa obrigação é construirmos essa vitória. A nossa obrigação é falar com cada pessoa, com cada indeciso, voto por voto, até a vitória final, companheiros. É Haddad! Haddad pela democracia! É Haddad pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão. Obrigada, Samira. E a gente queria chamar aqui com muita alegria esse companheiro, ex-preso político também, militante do movimento popular lá do Pirambu, o seu José Maria Tabosa. Chega aqui, seu Zé. E chamar para fazer também uma fala, representando o coletivo Intervozes, a companheira Helena Martins, professora do ICA da Universidade Federal do Ceará. Boa noite a todas e todos. Quero dizer que eu nasci depois da ditadura cair e eu estou extremamente emocionada. Talvez seja o ato mais emocionante que a minha geração viu nessa cidade. Mas eu faço parte de Intervozes e venho trazer um recado por muitos coletivos, o Fórum Nacional pela Democracia na Comunicação, que já há pelo menos 3 décadas aponta que não há democracia sem a mídia democrática. Talvez o nosso erro não tenha sido não entender isso. Não entender a centralidade do pluralismo, da diversidade de ideias, do embate respeitoso entre ideias distintas. Nós vivemos um país que se acostumou a achar que é verdade o que o Jornal Nacional diz. E por isso que as pessoas recebem as mentiras e continuam acreditando que é verdade, porque nós não nos permitimos compartilhar com a sociedade a importância de uma educação crítica para a mídia. Nós temos um país que, aliás, tem como um dos seus maiores entulhos da ditadura o sistema midiático concentrado, oligopolizado, e que tem como a Globo a sua principal representante. A Globo não virou o que virou à toa. Ela virou o que ela virou porque ela fez acordos com a ditadura, porque ela recebeu dinheiro da ditadura, porque a ditadura, aliás, permitiu que a Globo sempre violasse as leis que foram postas contra o monopólio e o oligopólio. Portanto, nós também temos que derrotar mais esse entulho, como também é o entulho da militarização da polícia. A mídia é um dos grandes desafios que nós vamos ter daqui para frente. E depois que a gente vencer essa eleição, a gente tem que democratizar a comunicação. Mas nesse dia, eu também quero falar que há jornalistas, porque a gente critica muito o sistema midiático, mas há jornalistas. Há o Herzog e há o Merlino, torturado pelo Ustra, e há a Ieda, e há pelo menos 25 jornalistas que foram assassinados durante a ditadura. É verdade que nós, jornalistas, eu também sou professor, mas sou jornalista, convivemos por muitos anos com uma certa ideia de imparcialidade. Mas também é verdade que a gente sempre sofreu com a censura. Nós não somos insensíveis a ela. Não somos. E, portanto, para a nossa geração, para as nossas profissões, onde tão perto chegamos de um fascismo novamente tomar tona no nosso país, acho que o nosso papel é de se colocar, se posicionar,
resistir, dialogar, cobrar posições das empresas também midiáticas, porque elas construíram isso e é papel delas evitar que se consolide. As ruas, nós não permitiremos que censura, ataque à liberdade, assassinatos e outras torturas voltem ao nosso cotidiano. A minha geração não pode viver isso, não quer viver isso, em nome da geração de vocês e das outras que virão. Obrigada.